Fala pessoal, tudo certo? No primeiro vídeo da nossa série Efeito Colateral, vamos conversar um pouquinho sobre a queridinha da vez chamada melatonina. Este vídeo vai ser dividido em tópicos e, bem diferentes de nossas abordagens filosóficas, tentarei ser a mais objetiva possível. Para quem me conhece, pense no desafio para mim, né? Resumindo, vamos saber o que é a melatonina, para que ela serve, como tomar e filosofar um pouco sobre a questão das doses, qual é o tipo mais indicado e os famosinhos efeitos colaterais. Lembrando que quem vos fala é uma mera mortal que deseja compartilhar a sua experiência com a melatonina e nada substitui uma avaliação médica, tudo bem? Então, roda a vinheta! O que é? Antes de mais nada, é preciso compreender o que é a melatonina. E aí, ser humano do outro lado da telinha, tem alguma ideia? Deixa um comentário aqui pra gente, vai! Em resumo, trata-se de um hormônio, isso mesmo, produzido por uma glândula localizada em nosso cérebro que tem tendência a iniciar a sua produção à noite ou no escuro. Esse hormônio tem o papel de indutor do sono, é responsável pelo nosso ciclo circadiano, que são as variações nas funções biológicas que se repetem regularmente em nosso corpo e, de quebra, também promove o bom funcionamento do organismo, além de alguns estudos demonstrarem que ela atua também como antioxidante. Nada como uma boa noite de sono, não é mesmo? Mas para quem ela serve? É válido alertar que a insônia, na maioria das vezes, não é um caso simples. E a melatonina, infelizmente, não serve para todo mundo. Por tabela, ela seria indicada para pessoas que têm algum problema na sua produção e principalmente para idosos. Sabe por quê? Pois foi constatado que, com o passar dos anos, vamos reduzindo a produção natural desse hormônio e, em função disso, quando idosos, temos uma maior dificuldade em pegar no sono e até mesmo passamos a acordar mais vezes durante a noite, o que, pasmem, é normal. Eu tenho 29 anos e problemas com o sono. E eu confesso que, com base nessa informação, eu me assusto só de pensar em ficar velha. Mas vamos lá, até porque eu não tenho muita opção, não é mesmo? Nem você, tá? Falando nisso, o meu problema com a insônia está ligado à ansiedade. E olhando para o nosso contexto, eu ainda ouso dizer que a maioria dos problemas, ao menos no Brasil, com a insônia, também estão. E aqui vem um alerta importante. É indispensável você procurar ajuda para conseguir identificar a causa primeira de sua insônia. Se for ansiedade, por exemplo, a melatonina ela pode até lhe dar uma forcinha a pegar no sono e fazer com que ele tenha mais qualidade, mas ela não vai resolver o seu problema. Como tomar? Esse hormônio ele começa a ser produzido naturalmente pelo nosso corpo à noite, quando ele começa a perceber que as coisas estão escuras. É como se ele fosse nos preparando para o sono. Portanto, o ideal é tomar a melatonina antes de deitar e evitar qualquer tipo de interação com luzes, seja TV ou smartphones. Isso porque você vai deixar o seu corpo louco, mais ou menos assim. Células do corpo falando: é noite, está escuro. Começa a produção da melatonina. Mas, olha essa luz. Acho que é dia. Suspende a produção de melatonina. Gente, isso foi péssimo. Alguém corta pra mim. Qual é a dose mais indicada?
A dosagem liberada pela Anvisa aqui no Brasil é de 0,21 mg ou 210 mcg, que é a mesma coisa, mas com unidades diferentes. Isso porque essa dosagem é a que mais se assemelha à produção diária de melatonina do nosso corpo. Antes da liberação, você poderia adquirir melatonina por meio de receita e manipulação ou importando ela. Na pandemia, eu fiz o teste com 1 mg e aumentei para 3 mg. Eu até dormi, mas eu tive uma sensação tenebrosa de lentidão, além da impressão que alguma coisa errada tinha no meu cérebro. Eu não gostei nem um pouco, mas obviamente que esse efeito é relativo de pessoa para pessoa. Em resumo, não existe dose mais indicada, isso vai depender de cada caso e de uma avaliação médica, é claro. Se você é uma pessoa sensível, que nem eu, muito possivelmente você se dará melhor com dosagens menores. Eu, por exemplo, utilizo ela apenas quando considero que eu necessito dormir e eu não estou conseguindo de jeito nenhum, na dosagem mínima de 0,21 mg. E surpreendentemente funciona tanto que nas primeiras vezes eu fiz aquele sonão de babar no travesseiro. Isso é verdade. Foi o tipo mais indicado. Depois da liberação no Brasil, a gente começou a ver a melatonina de todas as cores, de várias idades e muitos amores. Antes de falar um pouco dos tipos, vale um alerta. Você está comprando um hormônio e, portanto, é indispensável comprar algo de boa procedência. Lembre-se que isso vai acessar o seu cérebro. Se você não tem base nenhuma, aguenta um pouquinho que logo mais eu vou liberar as minhas sugestões para você. Sobre os tipos, existe a melatonina de liberação normal e gradual. E sua escolha vai depender do seu tipo de insônia. Se você tem dificuldade para começar a dormir, a liberação normal pode lhe ajudar. Se o seu problema é como o meu, que acorda várias vezes durante a noite, o mais indicado é uma melatonina de liberação gradual, ou seja, ela vai liberando aos pouquinhos no seu organismo e garante que até o final da sua jornada de sono você ainda tenha essa melatonina. Existem também as versões sublinguais em gota ou comprimido. Essa, por categoria, acaba tendo um efeito mais rápido em seu organismo. Então, se você quer dormir logo, essa última é a melhor opção. Contraindicações. Segundo o Dr. Marco Antônio Abud, eu vou deixar o vídeo nos comentários. A melatonina, ela interage com outros medicamentos. Portanto, pessoas que tomam anticoagulantes, por exemplo, elas podem ter sangramento. Se você toma imunossupressores, você pode aumentar o seu sistema imune. E se você toma antidepressivos, você pode se sentir apático e muito sonolento. Além de que ela também tem um efeito sobre quem toma remédio para a pressão. É por isso que é importante falar com o seu médico antes de tomá-la. Efeitos colaterais. Comigo, o maior problema da melatonina é que ela me deixa lenta mesmo em doses muito pequenininhas. Eu demoro para engatar a primeira, sabe? Pela manhã. Eu fico sonolenta, com falta de concentração e é por essas que eu opto em não utilizar sempre. Apesar dela ser bem tolerada, ainda mais em doses menores, a gama dos efeitos possíveis colaterais é extensa e vai desde a ansiedade até a diarreia. Eu não vou citar todos os efeitos colaterais aqui, pois isso daria um vídeo só dele, mas vamos deixar um link nos comentários para você conferir todos eles se estiver curioso. Lembrando que quanto maior a dose, maior a probabilidade de efeito colateral, né? Mas agora eu fiquei curiosa. Se você usa melatonina, deixa um comentário pra gente qual você usa e a dosagem. E se tem algum efeito. Agora sobre as paranoias. Gente, outro dia eu fiquei pensando. A melatonina é um hormônio. Imagine a gente ingerindo muito mais que a dose indicada. De duas, uma. Ou o nosso corpo é muito inteligente e ele descarta o excesso, Vai dar problema, é meio lógico. outra questão, eu utilizo o anticoncepcional, que é outro tipo de hormônio, por uma questão de ovários policísticos. Uma vez eu tentei parar de tomar e o meu corpo desgovernou todo. E aí eu me pergunto,
Se eu tomar melatonina, o meu corpo vai entender que já há melatonina e vai deixar de produzir melatonina? Ou vai produzir da mesma forma? Isso pode ter complicações futuras? Pior é que eu não sei dizer. E como a melatonina é recente, ainda não temos muitos estudos a longo prazo, portanto, cautela em sua utilização nunca é demais. Indicações. Se você já conversou com o seu médico e pretende utilizar, agora vamos às indicações. Antes de mais nada, como qualquer coisa que você for comprar, lembre-se que, ainda mais se tratando de um hormônio, vale a pena se assegurar que o produto é de qualidade. Então, deixei aqui 2 opções que eu já utilizei por indicação médica e eu confio nas marcas. Lembrando que, infelizmente, eu não estou sendo paga por essas indicações, mas vale a pena mesmo. Fora brincadeira, a primeira delas é essa da fotinho aqui. É da marca Life Extension. Ela é importada. A melatonina que já utilizei deles foi a de 0,35 mg de liberação prolongada. Mas a marca tem uma série de opções desde em gotas até de liberação normal com várias doses. A segunda delas coloca aí a melatonina produção em gotas, sublingual e de liberação normal, da Pura Vida. Eu gosto muito dessa marca, pois o seu propósito é entregar qualidade de vida por meio dos seus suplementos. Atualmente, utilizo essa de vez em quando, pois eu noto que eu consigo eliminar ela mais rápido pela manhã e fico um pouco menos lenta, para não dizer abobada, né? Estamos chegando ao final de mais um vídeo do canal Diálogos da Ana. É válido lembrar que sempre fazemos um esforço para se certificar que as fontes e o conteúdo aqui transmitido seja confiável e possa lhe ajudar de alguma forma, mas é importante ressaltar que não somos infalíveis e caso você for um profissional da saúde e viu alguma informação não conforme, por favor, deixe um comentário. Faremos questão de agradecer e fazer a devida correção. Então, ser humano, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixa o seu like. Caso quiser receber mais desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada por passar esse tempo comigo e até a próxima.